Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. Meu cantinho aqui na internet onde eu busco compartilhar um pouquinho das minhas impressões sobre a jornada espiritual, sempre de forma simples, direta, com bom senso crítico e com os pés no chão. E no vídeo de hoje eu vou exercitar esse senso crítico com vocês, porque eu vou falar aí do burburinho do momento, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de março de 2025, e o burburinho do momento aqui é o suposto, né, descobrimento de uma mega estrutura abaixo da pirâmide de Khafre, lá no Egito, né? Então, antes de entrar no assunto, eu já peço a você, ó, que deixe seu like, que se inscreva, né? Confere a sua inscrição se você já é inscrito. Muitas vezes a plataforma acaba desinscrevendo a gente dos nossos canais. E uma vez inscrito, coloque lá para receber todas as notificações, para não perder nada do que eu produzo aqui. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora lá para o conteúdo. Deixa eu fazer a transição aqui. Então, bora lá. Aqui eu começo, né, falando do que se trata esse burburinho todo. Então, um grupo de pesquisadores italianos, eles acabaram fazendo aí um anúncio no dia, se eu não me engano, 15 de março, né, 10 dias atrás, falando aí sobre o uso de uma tecnologia, entre aspas, inovadora, que teria detectado uma mega estrutura abaixo da pirâmide de Khafre, que é essa que está aqui na tela, ó, essa do meio, que tem essa estrutura diferente aqui no seu pico, né? É um acabamento diferente. Essa pirâmide, ela tá, quando você vê uma imagem da esfinge, ela fica exatamente atrás da esfinge, né? Lá no Egito. E guardem essa informação que ela é muito importante. Então esses caras, esses pesquisadores, eles acabaram fazendo uma conferência de imprensa e anunciando que, através do uso de uma tecnologia conhecida como SAR, eles fizeram aí uma descoberta, entre aspas, muito importante, que vai fazer com que a gente reescreva os livros de histórias e tal. Então as alegações são muito fantásticas, inclusive dizendo que eles encontraram, através do uso dessa tecnologia, né, uma mega cidade a 2 quilômetros de profundidade. Bem, então isso aí é o burburinho do momento, tá? Então eu vou falar um pouco mais a respeito disso aí. Deixa eu explicar um pouquinho o que é essa tecnologia SAR. Tá? O que é isso? Essa tecnologia SAR, ela é uma espécie de pulsos de radar, normalmente na faixa do micro-ondas, né? Assim, seriam pulsos eletromagnéticos na faixa do micro-ondas que penetrariam o solo, né? E voltaria, né? Na hora que ele retorna, né? Que ele bate e volta, esse pulso bate e volta, ele retorna com uma informação. O sensor desse aparato, né? Desse radar, vai fazer a leitura desses pulsos e, através disso, codificar alguns dados, né? Colocar dados que depois vão ser interpretados por modelos computacionais e tal. Então, a diferença desse tipo de sensoriamento remoto, que não é nada novo, né? É algo que vem aí há décadas já sendo utilizado, não só em processos de arqueologia, mas em estudos de geologia, geofísica, hidrologia. Então, se usa bastante o sensoriamento remoto para fazer mapeamento de determinadas regiões. Tá? O Brasil chegou a ser líder dessa tecnologia por volta ali dos anos 90, início dos anos 2000, e ainda hoje tem uma certa relevância no desenvolvimento tecnológico de sensoriamento remoto, tá? Mas, com relação ao estudo em si, uma das pessoas que está ali como um pesquisador, ele está patenteando uma tecnologia derivada desse SAR, né? Que é uma sigla para radar de abertura sintética. É isso que significa o SAR, né, o nome dessa tecnologia. Então, como eu disse, é um pulso eletromagnético que bate lá em alguma estrutura e
O que é refletido é interpretado por esse sensor, ou melhor, é captado por esse sensor, gravado como dado e depois, com modelos computacionais, esses dados vão ser interpretados, tá joia? Então, esse tipo de varredura, tá, pode ser feito por um satélite em alta atmosfera aí, né? Ou até mesmo talvez fora da atmosfera terrestre, pode ser feito por avião e pode ser feito por drone também. Recentemente, né, com o desenvolvimento da tecnologia, tem se utilizado o drone também, tá joia? Então, isso seria, né, a tecnologia SAR que o pessoal está utilizando aí, né? Então, vou falar um pouquinho sobre as alegações. Vamos lá. Quais são as alegações? As alegações são de que existe uma mega estrutura que foi encontrada abaixo da pirâmide de Khafre ou Khafre, né? E essas estruturas seriam 8 pilares com mais de 640 metros de comprimento, né? E só para termos de comparação, o Empire State, né, aquele prédio famoso lá nos Estados Unidos, ele tem 381 metros de altura, tá? Então, os caras estão alegando que conseguiram perceber esses pilares com 640 metros, mais de 640 metros de comprimento, joia? Também alegam ter descoberto uma vasta cidade subterrânea a cerca de 1,2 km de profundidade. Em alguns textos eu vi falando de 1,6, em outros falando em 2 km. Então, essa informação é um pouco controversa, mas a maioria dos lugares que eu vi, né, inclusive uma que tinha até o próprio estudo, depois eu vou deixar o estudo linkado aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver, tá joia? Fala em torno de 1,2 km de profundidade. Joia? Então essas são as alegações. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os pesquisadores. Então, né, a pesquisa, isso aqui é ciência ou pseudociência? Então, a gente precisa, né, eu adoro a espiritualidade egípcia, eu adoro essas coisas, né, da mitologia, eu gosto pra caramba disso, mas a gente não, dentro de uma experiência espiritual mais sadia, a gente não pode se deixar levar pelas paixões que a gente está experimentando, né? A gente tem que deixar as paixões de lado para tentar enxergar as coisas como elas são, né? Então, bora lá. Assim, um dos caras que assina essa pesquisa é esse senhor chamado Corrado Malanga, né, que é formado em Química e foi vinculado ao Departamento de Química na Universidade de Pisa. Ele tem cerca de mais de 50 artigos publicados na área de Química. Não sei averiguar se esses artigos eles foram publicados em revistas de boa procedência, né, são artigos de qualidade, tem alguma relevância, não sei dizer. Mas ele, ao que consta, tem aí alguns artigos publicados na área de Química, tá? De Química, não tem nada a ver com egiptologia ou com arqueologia ou qualquer outra coisa nesse sentido, nem tampouco com, sei lá, o uso do SAR, né? Ele é uma figura proeminente na ufologia italiana. Estuda a relação entre o universo holográfico, consciência humana e o fenômeno extraterrestre. Apesar do conceito, né, de universo holográfico ter sido aí, entre aspas, raptado pelo pessoal da espiritualidade, pelo pessoal que fala de uma suposta espiritualidade quântica, né, o princípio holográfico é algo estudado de maneira séria pela a física na academia, tá? Não é uma coisa que é estudada só nos meios, entre aspas, esotéricos, não, tá? E foi um princípio que foi proposto, não me lembro agora o nome do físico, né? Acho que é Lansky, posso estar enganado aqui. Foi proposto na década de 90, se eu não me engano, com o propósito de tentar responder uma... não vou dizer dúvida, né, mas uma pergunta deixada no ar pelo Stephen Hawking, que é como a informação acaba sendo, entre aspas, processada pelos buracos negros, né? O que acontece com a informação? Porque o buraco negro, ele está absorvendo
matéria, entre aspas, informação, né? O que que acontece com isso? Isso era um questionamento. Então, um cientista, né, o principal, eu acho que era esse cara chamado Lance, que posso estar falando o nome dele errado aqui, mas é claro que teve outras pessoas por trás, né, como um grupo ali, ajudando no desenvolvimento desse princípio holográfico, que apresenta uma hipótese de que essa informação, ela, de uma certa forma, ficaria registrada, digamos que nos limites bidimensionais da periferia de um buraco negro, digamos assim. Tá? Então, por que se fala de princípio holográfico? Porque ao armazenar dessa informação pelos buracos negros, funcionaria de maneira, entre aspas, análoga àquilo que o nosso, né, conceito de holograma funciona. Então, no holograma, a gente tem uma placa que é bidimensional, né, são 2 dimensões, tá? E ela projeta informações no espaço tridimensional. Ela contém as informações de uma maneira mais profunda. Então, a base é bidimensional, mas você consegue projetar informações tridimensionais. Tudo bem? Eu sei que é um papo meio complicado, né? Nem eu entendo muito bem, né? Mas o princípio holográfico está muito ligado às teorias das cordas ou das supercordas. Então, se vocês quiserem aprofundar, estudem aí um pouquinho da teoria das cordas, para vocês entenderem o que são as dimensões, né, descritas ali pela física, e não pelo viés espiritual que a gente está aí, né, embebido de a 5ª dimensão, a 9ª dimensão e por aí vai. Então, esse cara, né, o Conrado, ele está ligado a esse tipo de especulação, tá? Da ligação entre a consciência humana, o universo holográfico e fenômenos extraterrestres. Então, como eu disse, ele é uma pessoa, digamos, muito proeminente na ufologia italiana, né? E ele tenta, isso aqui eu acho até louvável, né? Ele tenta usar, mesmo que de maneira controversa, a metodologia acadêmica, né, como análise de dados químicos, nas suas especulações ufológicas. Então, ele parte ali de um pressuposto que eu acho até válido, de que, olha, a gente, para além da evidência de imagem, seja com filme ou com uma foto, é possível a gente ter evidência de de uma atuação extraterrestre através dos resíduos químicos, os possíveis resíduos químicos que essas interações podem deixar. Então, sei lá, a pessoa viu uma nave em algum lugar, ele parte, né, da hipótese de que esse avistamento, essa nave, se foi real, né, vai deixar alguma mudança química no ambiente, e ele então parte do princípio que é possível, né, confirmar a hipótese extraterrestre através dessas leituras químicas. Eu estou, de uma certa forma, reduzindo, é claro que não é dessa maneira, como ele é mais profundo do que isso que eu falei, mas assim, como um resumo, é um pouco disso que ele propõe, tá? O fato aqui não é se é interessante ou não o que ele está propondo, mas é a gente ter a clareza de que essa pessoa, tá, não é um egiptólogo, não é um arqueólogo, não sabe mexer com radar ou fazer interpretação dos dados oriundos desse radar. Ele é apenas um químico e um ufólogo. Tá? E como está ali, né, ele é adepto da hipótese dos alienígenas do passado, que falam então da interferência de povos extraterrestres no desenvolvimento da nossa humanidade. Tudo bem? Então, essa é uma das pessoas que assina aí esse artigo, essa pesquisa. O outro é esse rapaz aqui, Filippo Binodi, né, que é formado em engenharia de informação pela Universidade de Salento, né, tem PhD, enfim, é engenheiro da telecomunicação, e esse é um cara que de fato lida com o radar de abertura sintética, o SAR, né, e ele tem uma boa experiência nisso, tá? Ele lida com isso, né? Ele patenteou a tecnologia para a pesquisa
né, que é chamada ali de Harmonic SAR. Harmonic SAR, tá? Segundo, assim, o site dessa instituição aí, né, dessa patente que ele fez, harmonicsar.com, depois vocês entram. É muito simples, é muito tosco, assim, nem o estagiário faria um site igual aquele, tá? E tem uma pegada ainda de mais mística do que científica, ok? Então, assim, apesar desse cara ser de fato um pesquisador, a gente pode até colocá-lo como um cientista, né? Ele tem essa pegada ainda levada aí para um lado místico e esotérico. Por isso, né, tomem nota nisso que eu estou falando. Não é um desabono, não é nada disso, mas a gente está falando, né, de uma, uma conferência que foi feita para anunciar algo que, se de verdade foi confirmado, de fato vai mudar a maneira como a gente observa a história, não só do Egito, mas da humanidade, que a gente vai estar falando de estruturas, de megas estruturas que, para serem construídas, deve ter utilizado tecnologia muito avançada, ok? Então, para essa alegação, né, as evidências têm que ser muito contundentes, tá? E, enfim, né, quando você vê uma afirmação desse porte vindo de pessoas que têm um pano de fundo muito ligado a aspectos mais esotéricos, muitas vezes ligado a princípios de teoria da conspiração, né? Quando a gente fala de alienígenas do passado, tal, sempre tem um emaranhado de teorias da conspiração permeando essa hipótese dos alienígenas do passado, tá? E uma terceira pessoa é esse cara aqui, chamado Armando May. Ele é um jornalista investigativo e egiptólogo autodidata. Pessoal, tudo bem ser autodidata, não tem problema algum. Eu mesmo sou autodidata. No entanto, quando a gente fala, de novo, atrelado à exposição de um estudo que está apresentando coisas que seriam um rompimento de paradigma dentro da história da humanidade, né, a gente precisa observar o quanto esse autodidatismo, né, não sei nem se essa palavra existe, mas o quanto isso reflete numa expertise de fato, ok? Eu, por exemplo, sou autodidata, como eu disse, mas isso não garante que eu tenha, sei lá, um nível de expertise profunda sobre os assuntos que eu tive a capacidade de aprender sozinho, tá? Então, beleza, ele será autodidata e tal. Eu fui atrás, eu não vi nenhum estudo ou artigo publicado por ele em alguma revista, tá? Não vi nada que ele possa ter feito no meio acadêmico, assim, ou apresentado de uma forma acadêmica sobre a egiptologia. O que tem é um livro que ele escreveu falando sobre esse Zep-Tepi, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo Egito Antigo, tá? Que seria ali por volta de 36.400 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo, como você quiser. Então, o que é esse Zep-Tepi? Ele é um período mítico lá do Egito que traz, que fala da criação do mundo, que fala da chegada dos deuses, tudo bem? Então, esse é o pano de fundo que está por trás aí do Armando May, tá? Então, ele tem esse livro chamado 36.400, blá, blá, blá. Então, ele alega, tá? Ele já tem como pano de fundo uma alegação de que toda aquela região do Planalto de Gizé, ou seja, as pirâmides em si, são desta época de 36.400 anos antes de Cristo, tá? Eles falam, ele né, tenta fundamentar isso nesse livro. No entanto, assim, eu fui fazer uma pesquisa e nessa época as condições geológicas, hidrológicas, né, assim, as águas daquela região, né, a composição do solo daquela região era inóspito. Era um período que estava antes do máximo glacial,
máximo glacial, quando, né, as temperaturas foram bem menores aqui no nosso planeta, está por volta de 26 mil a 20 mil anos antes de Cristo. Então ele fala aí de 36 mil, um período anterior, mas que já era, segundo eu pesquisei, um ambiente bem frio e seco. Então não havia, segundo o que eu pesquisei, recursos hídricos, não havia recursos materiais que poderiam, né, ajudar na civilização qualquer que, né, supostamente existiria ali a fazer o desenvolvimento dessas estruturas. Assim, para fazer essas estruturas, você precisa ter alimentos, você precisa ter água, você precisa, né, de alguma maneira, acolher os trabalhadores ou quem quer que seja que construiu isso, né? As pirâmides, no caso, a esfinge e tal. Assim, se você for pelos dados da geologia e da hidrologia, não havia um ambiente propício para o desenvolvimento, né, de qualquer tipo de civilização mais avançada naquele período que ele fala. Não tinha como ter alimento, tá? De uma maneira mais simples e direta aqui. Não tinha como cultivar as coisas em quantidade ou de forma satisfatória para sustentar um princípio civilizatório, tá? Então, assim, ele fez algumas pesquisas ali no Planalto, tá, usando essa tecnologia SAR, beleza? Então, esse é o panorama dos pesquisadores, joia? Então, vamos lá. Então, como que é a pesquisa? Vocês já viram aqui que tem um problema com viés, mas tem também um problema com método. Então, vamos lá. Todos os principais envolvidos na pesquisa têm algum tipo de interesse pessoal, né? Tanto o Malanga, quanto o Binodi, quanto esse Andrea May, eles querem, de alguma maneira, provar um ponto pessoal. Eles já têm um pressuposto estabelecido, tá? Antes de fazer a pesquisa. Eles querem provar um ponto. Isso é que fica evidente quando a gente vai vendo a biografia desses caras. Então, dos 3 principais envolvidos, somente o Binodi tem expertise técnica com o aparato utilizado na pesquisa. May, o egiptólogo, não possui nenhum artigo publicado na área. Tá? A tecnologia SAR usada já é conhecida dentro da área do sensoriamento remoto há décadas. No entanto, a sua precisão é de, no máximo, 3 metros de profundidade. Muito menos do que os 150 metros de, né, comprimento ali das pilastras que eles alegam ter, ou dos 2 quilômetros apontados lá no estudo, né, da cidade subterrânea. Então, assim, existe um limite da tecnologia que é conhecido. Tá? Ela consegue devolver informações com precisão, com uma certa acurácia, de 2 metros a 3 metros de profundidade. Mais do que isso, o que volta é muito ruído. É algo muito propenso a ser só chiado. Não tem uma validade as informações que emergem. Aí é que entra o tal método patenteado pelo Binodi, né, que ele diz que ele conseguiu, de uma certa maneira, aumentar a profundidade de escaneamento da tecnologia. Isso é uma alegação, tudo bem? Outra coisa que tem, né, de problema no método, tá? Tem uma falta daquilo que os arqueólogos, né, chamam de ground truthing, que significa nada mais nada menos do que verificação física. Então você faz lá o escaneamento com sensoriamento remoto, você pega lá aquelas informações, tem os dados vão apresentar, você vai interpretar aqueles dados no computador, tá? E depois, quando a pesquisa é séria, o pessoal vai lá no campo fisicamente para fazer escavações para comprovar aquilo que foi supostamente apresentado no sensoriamento, né, nas imagens. Isso não foi feito nesse estudo. Tá? Não foi feito. Tá? E aí, um outro problema que surge muito grande é o viés conspiracionista. Então, o que tem se alegado para que não se tenha sido feito esse tipo de verificação física dos dados é de que o governo egípcio é corrupto, é aquele que não quer que a verdade venha à tona,
é porque a ciência é tradicional e blá 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 e blá blá blá, porque vocês já estão ligados aí como que é esse discurso, né? De que eles não querem que a gente saiba da verdade e por aí vai, tudo bem? Então, um outro problema que existe é que as imagens da pesquisa ignoram a hidrologia do Planalto de Gizé, né? E não mostram um reservatório subterrâneo de cerca de 30 metros de profundidade, reservatório de água, tá? Subterrâneo, com 30 metros de profundidade. Então, abaixo das pirâmides, ali no Planalto, a cerca de 30 metros, existe um reservatório de água. Isso não foi apontado. Também não foi apontado outras tumbas que já são conhecidas e cavernas que também já são conhecidas abaixo da estrutura da pirâmide, tá? Então, essas coisas não apareceram nas imagens. Então, isso é algo que deixou os arqueólogos com a pulga atrás da orelha. Porque assim, olha, se o mecanismo, o aparato tecnológico para pegar, tá pegando aí um monte de coisas, por que não pegou as coisas que já se conhece? Por que não pegou as câmaras, desculpa, que já se conhece, né? Então assim, é ponto pacífico dentro do pessoal da arqueologia que muito provavelmente existam outras estruturas abaixo das pirâmides, abaixo do Planalto, né, de Giza como um todo, porque ali era um local onde se enterrava, né, tinha as tumbas funerárias. Então, assim, é esperado se encontrar outras estruturas, mas não, né, como eles alegaram aí, né, 650 metros, colunas abaixo e tal, cidade com 2 quilômetros, e eles ainda alegam que existem túneis conectando as pirâmides e também que se conectam à esfinge. E por que isso é importante da gente deixar claro aqui? Deixa eu voltar para a câmera total. É importante a gente lembrar, por isso que eu falo, ó, tem um viés por trás, olha o pano de fundo que está por trás desses pesquisadores. Existe uma história propagada aí pelo Edgar Cayce, que foi um médium, se não me engano, americano, muito famoso, falou que abaixo das pirâmides, ou não sei de qual pirâmide, mas abaixo de uma das pirâmides ali ia ter uma espécie de biblioteca, né, que tinha ali os registros de várias sabedorias e que ali estaria a prova de que os egípcios, na verdade, são descendentes dos Atlantes e por aí vai. A história é mais ou menos assim. Tá? E o Edgar Cayce diz que, na verdade, a entrada para essa biblioteca não estão nas pirâmides, não é em nenhuma pirâmide, mas sim na esfinge. Tá? Então, que é lá na esfinge que você vai encontrar esse túnel subterrâneo que vai chegar a essa biblioteca que fica aí abaixo das pirâmides. Então, toda essa história que vem lá das ditas leituras feitas pelo Edgar Cayce é que fica como uma espécie de névoa por trás dos propósitos e objetivos desses pesquisadores. Né? Então, assim, tem um viés forte. Volto a repetir, adoro o lance da mitologia egípcia, adoro sobre a espiritualidade, né? que vem ali, né, do Egito Antigo, mas a gente precisa ser responsável. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia já estabelecida e querem fazer com que aquela ideia seja confirmada. E vão criando um sistema de pesquisa ou vão criando evidências para confirmar suas paixões. Me parece que é isso que está acontecendo. Tá joia? Me parece que é isso. Eu posso estar enganado. Mas o que tem se apresentado de evidência até agora é isso. Então, essa historinha do Edgar Cayce, dessa biblioteca, blá blá blá, é o que parece estar por trás como pano de fundo na pesquisa desses caras. Vou voltar aqui. Vamos lá. Os pilares. Então, assim, essas imagens que vocês estão vendo na tela é o que voltou como informação através da sondagem feita. Tá? A sondagem retornou essas imagens aqui. Então, o Binode, vocês viram ali, né? Um dos pesquisadores, ele é engenheiro da informação, sabe, sobre computação e tal, e parece que ele tem um software que é proprietário, ou seja, ele desenvolveu o software para fazer a interpretação
dos dados, ok? Não teria problema sobre isso, tá? Desde que todas essas informações pudessem ter sido analisadas por pares, né, por outros pesquisadores, eles poderiam analisar esses dados, né, poderiam refazer os estudos, tá? E aí, de novo, a gente entra naquele problema da teoria da conspiração, que vão dizer que esses estudos não são feitos, que é porque, sei lá, o governo é malvadão, a ciência tradicional é malvadona, ninguém quer que a gente saiba de verdade nenhuma. Sempre vai cair nessa historinha. A resposta parece que já está pronta, tá? Mas o fato é que ninguém tem acesso ao software que o cara utilizou e tampouco eles estão abertos a que outros façam a pesquisa em si. Então, ó, percebe? Aqui, ó, acho que aí na tela está mostrando no meu mouse. Olha só, é um borrão de cores, tá? Então, isso aqui, essas estruturas que aparentam ser estruturas verticais, eles estão chamando de colunas, tá? Guardem essa imagem que vocês estão vendo aqui, tudo bem? Porque essa imagem que está aqui, onde o meu mouse está passando, ó, se transforma nisso aqui, entende? Os caras pegam aquela imagem e já constroem esses modelos tridimensionais com toda a cara, né, de que isso aqui parece ser uma bobina que transmite eletricidade, por aí vai, tá? É claro que talvez eu não consegui ler o estudo completo, né? Mas assim, eles, pela imagem, eles dão a entender de que isso aqui está, de alguma forma, associado à transmissão de energia para as pirâmides. Tudo bem? Então percebam que de uma imagem borrada, eles conseguiram chegar a esses modelos 3D. Então isso aqui, pessoal, de verdade, isso aqui é um exercício de criatividade, tá? É um exercício de criatividade. Bora lá. E aqui é a imagem que retornou, tá? A suposta cidade, mega cidade a 2 quilômetros de profundidade. Então, todos esses pontinhos mais, entre aspas, fluorescentes, aqui mais claros, eles alegam que são estruturas construídas por pessoas que seriam, sei lá, casas, templos ou alguma coisa assim, tá? Eles não criaram, pelo menos eu não achei a imagem do modelo 3D disso aqui, tá? Mas assim, eu volto a dizer que, para mim, não sou egiptólogo, não sou nada, mas com todas as evidências que os caras têm como pano de fundo, isso aqui é um exercício de criatividade, tá? Para tentar valer, né, fazer casar, assim, eu não estou afirmando, sabe aquela história assim, eu só estou fazendo perguntas, só estou deixando no ar, né? Não estou afirmando, me parece que eles jogaram isso para criar esse burburinho, para afirmar não afirmando, sabe? Dizer não dizendo e tá nesse pé. Onde essas informações foram compartilhadas? Essas informações, elas foram compartilhadas, deixa eu mudar aqui para a tela 1, elas foram compartilhadas num congresso que chamava, se eu não me engano, as pirâmides e o portal e a abertura do portal temporal, tá? Então tem era o nome da conferência em que esse estudo foi apresentado. E essa conferência, ela era, digamos assim, promovida por eu não sei se é um grupo, né? Não ficou muito claro nas minhas pesquisas, não deu, mas o que eu sei é que é uma marca registrada, chamada Biogeometria, tá? Biogeometry, que tem ali como propósito apresentar elementos de harmonização energética de ambientes para fazer com que a gente tenha mais saúde, blá blá blá. Até onde eu pude pesquisar, né, para gravar aqui esse vídeo para vocês, é algo que mistura um pouco de geometria sagrada, feng shui e radiestesia. Então faz uma salada disso e começa a se propagar, tem cursos, tem atendimentos a respeito. Então, assim, esse é o pano de fundo de onde vêm essas afirmações, tá? Esse suposto estudo. E assim, suposto não, é um estudo, ok? Mas se ele é válido ou não, se ele é bem feito ou não,
é outra história. Eu, que sou leigo, fiquei com o pé atrás, me pareceu que não é um estudo muito bem desenvolvido, tá? E outra coisa que chama a minha atenção é que, normalmente quando a gente tem uma informação muito legal para compartilhar, né, cientificamente, quando você vê aí os caras falando, né, de descobertas incríveis, os caras primeiro fazem lá a publicação de um artigo numa revista ou num jornal, né, científico de qualidade. Eles deixam a sua hipótese ali ser, entre aspas, dissecada pelos seus pares, por outros pesquisadores da área, né, que vão ali normalmente analisar o seu estudo sem saber que você fez o estudo. Então, assim, eles não sabem o que é um estudo. Então, isso é importante, porque vai que você conhece o cara que fez o estudo, aí você pode ficar tendencioso. Então, é o que eles chamam de revisão por pares, mas cega, né? Cega não no sentido da pessoa ser cega, mas é isso, a pessoa não sabe de quem é o estudo. Os outros cientistas não sabem quem fez aquele estudo. Eles vão analisar aquele estudo de uma maneira isenta, vendo o que é coerente, o que não é coerente, o que vale ser aprofundado, o que não, e eles vão dar um parecer a respeito disso, tá? Então, é assim que normalmente o pessoal que produz ciência, né, age, né? Coloca a sua hipótese para a banca, digamos assim, né, para os seus pares, para aquilo ser discutido e ser refutado, ou, quem sabe, um aprofundamento daquela pesquisa ser sugerido ou ser feito, né, por quem desenvolveu o estudo, ou por outras pessoas, enfim, tá? E isso não foi feito nesse estudo específico. Ele foi apresentado numa conferência de imprensa dentro de um congresso ou de um encontro que falava ali sobre abertura temporal, né, do Portal das Pirâmides, patrocinado por um grupo chamado Biogeometry ou Biogeometria. Tá? Então, assim, dá muita margem para a gente desconfiar da idoneidade desse estudo. Tá? Então, metodologia é ruim, o uso da tecnologia parece que também não foi o adequado, tá? Então, assim, tem um viés por trás, é mais ou menos, tá? O viés que eu tô querendo, assim, deixar claro para vocês que existem, é mais ou menos o pessoal que quer descobrir a Ratanabá lá na Amazônia. Então, assim, eles já têm uma construção de que existe uma cidade XYZ lá na Amazônia, e aí eles vão lá com um helicóptero, com um radar LiDAR, já predispostos a fazer interpretações de qualquer dado que chega para confirmar a hipótese anterior que já está estabelecida na cabeça deles. Entende? Então é algo que me parece ser muito semelhante ao que está acontecendo aí nessa descoberta, né? Suposta descoberta aí, ok? Então esse é o vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu peço a vocês, que ajudem o canal, ajudem este produtor. Se você quiser aprender a meditar, tá aí o QR Code na tela. Se você estiver assistindo na TV, né? Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser levado a um link para adquirir o curso de meditação que eu tenho, que vai muito além de te entregar uma simples técnica. Ele é um curso que vai te ensinar, do ponto de vista dos yogis, como é que a sua mente está estruturada, como é que essas funções que a mente possui do ponto de vista dos yogis podem ser equilibradas, né? Você vai entender que meditar, né, é muito mais do que fechar os olhos, sentar e fechar os olhos. Isso é a ponta do iceberg. A meditação é um processo muito mais profundo que se alastra para a sua experiência prática do dia a dia. Tá joia? E se você quiser se tornar um apoiador do canal, você pode também apontar aí o seu celular e cair lá no meu Apoia-se para contribuir mensalmente com algum valor, o valor que você quiser, para ajudar no crescimento e manutenção aqui do canal, tá joia? Os links também estão aí na descrição do vídeo e tem também o convite para você se tornar um membro do canal. Assim que eu tiver disponibilidade de fazer live, essas lives, né, a gravação das lives, elas ficam na íntegra disponível para os membros do canal. Né? As lives são abertas a todo mundo, mas
somente os membros têm acesso às gravações para assistir quantas vezes quiser, tá joia? No mais, eu peço a você mais uma vez aqui que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa todas as suas notificações e me diga aí nos comentários, né? Pirâmide. Escreva aí nos comentários pirâmide, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o fim, tá joia? Muito, muito obrigado e a gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau.